queridos, como anda a sua situação financeira? Você está no equilíbrio, você está no vermelho, você está no azul aí, com sobras nesse momento e está achando que vai passar tranquilo pela crise? Como é que é isso? A gente tem aí, né, o grande risco da nossa economia está nessa inflação passar dos 2 dígitos. É essa a grande questão. O que precisa ser feito nesse momento, ou pelo governo, por cada um de nós, para ficar ligado e não escorregar a ladeira abaixo nesse momento de crise? Celeste, a resposta ela é bem complexa, porque ela tem várias faces. Você tem a questão do ajuste fiscal, que é importantíssimo para o país, e o ajuste fiscal passa, evidentemente, pelo aspecto político, Congresso, Federal, enfim, e de como também o governo, o partido do governo atual vai lidar com as frentes sociais, que são completamente contra esse ajuste fiscal. E aí hoje eu vejo um governo de mãos atadas, porque ele é rechaçado internamente dentro do próprio partido, nas frentes sociais. Você já tem uma crise também dentro do próprio Congresso, através do seu presidente. E aí, repito, você que já tem um agravamento político em razão da abertura dessa Lava Jato aí, das empresas, que são empresas importantes para a economia brasileira, as empreiteiras, né, caso da Odebrecht, tantas outras aí. Você tem a Petrobras, que gera milhares de empregos indiretos. Se você tiver mais algum agravamento ou abertura de nova CPI, como no caso do BNDES, aí você vai aprofundar ainda mais esse cenário econômico no país nos próximos anos. E aí a saída não é tão fácil assim, né? Assim, você tem uma questão de também tentar reverter esse quadro social no país, que já é um quadro preocupante. Porque a inflação, Celeste, ela pune as classes sociais mais baixas. A inflação, ela pune o assalariado. Uhum. E aí você também tem uma queda de renda, e além dessa queda de renda, os bancos eles se retraem em termos de crédito. Uhum. E esse é um outro problema também. Então é uma crise que a resposta não é tão fácil assim. Uhum. Não é? E a gente tem que, como cristão, orar muito. Verdade, verdade. Sabe, eu estou até pegando aqui porque você falou, a inflação atinge as classes mais, sociais, né, mais baixas. Classes sociais mais baixas, os pobres, etc. E tinha uma afirmação assim dizendo, somente os pobres têm a ilusão de que os ricos são felizes porque são ricos, porque têm dinheiro. E tem uma passagem bíblica lá em Lucas 12:15 que diz, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que tem. E aí? Ser dizimista garante a proteção de Deus? Se eu der o meu dízimo o tempo todo, for fiel no dízimo, isso vai garantir a proteção de Deus e que eu vou passar ileso pela crise? Vai garantir a proteção de Deus, mas não garante que isso vai trazer sabedoria para utilizar o recurso que eu tenho. Porque eu penso que muitas das coisas é imaginar que eu vou dar 10% na igreja e a partir daí eu posso sair por aí comprando, me endividando, fazendo gastos, e Deus vai fazer chover dinheiro sobre a minha cabeça, lá na minha casa, e vai dar tudo certo. As coisas não são assim. Uhum. A Bíblia Sagrada diz para nós, Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 16, que eu acho que é o cerne dessa questão toda, quando a gente fala de finanças, o texto sagrado diz, é muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter entendimento do que a prata mais valiosa. A sabedoria está no centro de tudo, porque não adianta eu ir lá e dar o meu dízimo na igreja, mas ir para o shopping ou sair para fazer gastos, me encher de prestações, de dívidas, não pagar o valor principal, por exemplo, da fatura do cartão de crédito e entrar nos juros do cartão, que é absurdo e que destrói qualquer um. E imaginar que eu vou orar e Deus vai me abençoar. As coisas não são assim. Eu não posso transferir responsabilidade para Deus. Eu tenho a minha responsabilidade de administrar aquilo que Deus me deu. Aliás, nós somos mordomos. Tudo é de Deus.
nós fomos chamados a sermos mordomos e cuidar daquilo que Deus nos confiou. Às vezes eu fico pensando que algumas pessoas agem assim, eu dou o dízimo, eu vou dizer, olha, Deus, estou te pagando aí, tá aí, estou te dando os teus 10%, então agora garante o resto. Cuida das minhas finanças porque eu estou te pagando, eu estou fazendo a minha parte, agora faz a sua. Tá aí, a tua remuneração está garantida. Né? Uma atitude muito irresponsável. Completamente. Acho que a gente pode, assim, trazer a economia para o centro de uma discussão teológica, no sentido de que Jesus sempre nos ensinou a ter uma vida simples e sermos generosos. Acho que a discussão econômica passa por isso aí. Pessoas que mesmo em momentos de não crise, que buscam ter uma vida equilibrada financeiramente, mas uma vida mais simples, uma vida de contenção de gastos, uma vida de controle financeiro e ao mesmo tempo um coração generoso, são pessoas extremamente abençoadas por Deus, porque esse é o foco do ensino de Cristo, né? A Bíblia fala alguma coisa, né? Se a gente é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Isaías 55, é porque gasta o dinheiro naquilo que não é pão. Pai nosso, pão nosso, de cada dia. Ou seja, ao mesmo tempo que existe um planejamento com o futuro, Deus podia ter escolhido algo do mundo natural para colocar. Ele coloca o alimento, o pão, que é resultado do trabalho do homem, da industriosidade, do empreendimento do homem. Então, pão sagrado, ou seja, o resultado do trabalho, o pão de cada dia. Isso que eles colocaram é muito interessante, a questão da frugalidade, de você ser uma pessoa extremamente simples nos seus desejos, nas suas atitudes. E a palavra de Deus, ela tem esse sentido, porque como nós colocamos aqui, não é só finanças. A finança tem a ver com adquirir, com ter, com ser feliz, né? Então a felicidade do cristão está colocada na Jerusalém celestial. Não no sentido de aliená-lo, mas dar a ele o sentido de que ele tem todos os recursos para viver bem aqui na terra, testemunhando o amor de Cristo. E eu gosto muito do pensamento que diz o seguinte: o pessimista reclama da tempestade, o otimista espera a tempestade passar, agora o sábio ajusta as velas. Ou seja, enxerga a realidade como cenário. Alguns poderiam, não é um cenário pessimista. Eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou ciente das consequências, da dificuldade financeira, dificuldade econômica, e isso a nível Brasil. Fora crises financeiras internacionais. O resquício de 2008, por exemplo, crise de 2008, as crises cíclicas do capitalismo. Ele falou do Brasil, as questões geopolíticas internacionais, corridas armamentistas, aumento de grupos terroristas no mundo, mexendo na geopolítica do mundo. Nosso mundo está totalmente interconectado. Então, as conexões de incerteza são muito grandes, e isso gera um alto grau de ansiedade. Quanto à incerteza do mundo, eu tenho a certeza da fé. A certeza da fé. O mundo pode estar oscilando, mas no meu coração em Cristo, eu sei em quem tenho crido. Eu descanso nisso, para viver qualquer cenário, até os dias mais tenebrosos. E como o palestrante Humberto, né? Isso. Ele colocou no primeiro bloco, a crise às vezes é um momento de oportunidade. Mesmo num cenário tão difícil, as exportações estão crescendo por causa da alta do dólar também. Mas tem alguns nichos que estão tentando sobreviver, mesmo num cenário tão difícil. Então, é importante a análise que ele fez da questão da confiança dos investimentos. Essas crises institucionais que estamos vivendo na política levam o que? A crise de investimento, que nada mais é do que crise de confiança. Crise de confiança. Crise de confiança, né? A gente só não pode deixar de ter confiança no Senhor. Mas como é que é essa história de descansar? No tempo de crise, como é ir para a gente ter e passar bem por ela financeiramente? Como é essa questão de descansar no Senhor, né? Nosso economista. Eu acredito que a gente pode usar duas ferramentas importantes em relação a isso, a esse período aqui, Celeste. A gente pode, primeiramente, encarar isso, enfrentar, seria um enfrentamento, porque tem pessoas que estão endividadas que têm até medo de consultar o seu saldo no cartão de crédito. É impressionante como é questão psicológica mesmo, né? Ela dá palpitação, enfim, passa mal, sua frio. Então, enfrentar, sabe? Ela precisa levantar o quanto ela deve.
E a outra questão é disciplina. Porque essa questão da disciplina financeira para descansar, ela envolve como se fosse perder peso, por exemplo. Uhum. Eu preciso fazer meu orçamento e preciso conter os avanços do meu anseio por consumo. Então eu tenho que ter disciplina. Como uma pessoa que está controlando o peso, ela precisa controlar o que se alimenta no restaurante, enfim. Uhum. Então descansar, antes de você pensar nessa questão de descansar, você tem que enfrentar e ter disciplina. Engraçado, né? Quer dizer, não tem nada de engraçado, mas bate forte para mim essa percepção, você falando, essa percepção de que o descansar tem tudo a ver com enfrentar, né? Se eu não enfrentar, não tem descanso. Isso. Tem um negócio que deixa para lá, tem uma ameaça que vai estar correndo por aí, que pode vir ladeira abaixo e me sufocar. É um problema que eu não quero resolver, isso me incomoda. Não pode, a gente tem que enfrentar. É só o enfrentamento que vai fazer. Tem que saber o tamanho do buraco. Com que a gente consiga descansar tem a ver com o sentimento que Davi tinha quando olhou para o gigante. Isso aí. Ele descansou em Deus, ele confiou em Deus, ele sabia que ele podia enfrentar aquele gigante, porque por trás dele havia alguém muito maior que ele. Quando ele vai enfrentar o gigante, ele diz: olha, você vem contra mim com paus, pedra, espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que vai me dar vitória, disse ele para aquele gigante. Então, descansar tem a ver com isso, porque em Deus eu descanso carregando pedra. É isso aí, fazendo a minha parte. Ele vai fazer a dele, mas eu tenho que fazer a minha. Isso, descansar nesse sentido, como já foi colocado aqui, é o descanso interior, emocional, até para lidar com o problema. É mantê-lo naquele foco, nem superestimá-lo, o inimigo você não pode superestimá-lo, nem também subestimá-lo. É enxergá-lo no foco que ele possui, na dimensão que ele possui. E a fé em Cristo vai te dar o quê? A atitude emocional, a atitude de sobriedade, como ele bem colocou, você somatizar, ver o saldo, porque já tem outras questões. Tem pessoas que constroem a sua própria identidade em cima daquilo que tem. Quando teve a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, em 29, muito com aquela quebra da Bolsa de Valores, milionários que se suicidaram por causa da perda dos seus bens. Ou seja, a identidade estava voltada ao que possui. Claro que o que nós possuímos é importante. Claro que existe uma dimensão de seriedade e, como ele bem colocou, disciplina, enfrentamento diário, que tem a ver com mudança de atitude, para nós nos transformarmos à imagem e semelhança de Cristo, enxergar as coisas nas suas devidas proporções, que aí você mantém o controle do seu emocional. Eu acho que esse descansar, só para finalizar, tem a ver mais com postura interior. Algo como os chineses dizem, estado wei wu wei, que é ação com não ação, né? Você está em harmonia com o cosmos, né? Sem nenhuma forma de misticismo, uma forma de equilíbrio de atitude à luz da Bíblia. É isso aí, é isso aí. Descansar não significa deixar para lá. Descansar pressupõe uma série de atitudes, né? Que elas vão fazer com que a gente saiba que está sob controle. Não necessariamente o nosso controle, o controle de Deus. Amém. Mas tudo que Ele faz e tudo que Ele nos orienta, Ele diz: se fizerdes assim, se isso, se aquilo, né, a gente vai se dar bem. Porque tudo que Ele fala para a gente é para a gente efetivamente se dar bem, né? Para a gente ter uma vida plena e abundante. Eu já vou para o nosso último intervalo, gente. Olha só, que peninha, né? Mas vou para o último intervalo e volto já para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá.